desculpa interromper-te, já vais falar então dessas ideias que tens. Exato. E das soluções. Era precisamente sobre isso que vamos falar agora, sobre a ação social. Sei que é um tema comum entre todas as listas e, portanto, pedia a um de vocês, não sei quem é que quer começar, se agora podemos começar por aqui, e a falar, apresentar então as vossas soluções e as vossas ideias para a ação social e focarem-se também nos problemas que existem e naquilo que acham que é preciso então resolver. Pronto, a ação social, que como toda a gente há de ter presente, é realmente insuficiente, mas aqui a questão, e relativamente à intervenção da Associação Académica, que também será o que importa discutir, e não uma questão genérica, poderemos lembrar uma série de... Eu já estudo aqui, é o 3º ano que estou cá a estudar, o que não será muito tempo, mas já são várias as questões que mudaram relativamente à ação social escolar, que nos afetam diretamente, que estão por resolver e que não serão ações simbólicas ou conferências com o reitor que hão de resolver. Eu acho, e nós achamos, que será de todo importante reunir com o reitor, fazer ações simbólicas, congregar forças com outras academias. É de todo importante. Ainda agora, das 2h30 às 3h30, estive numa conferência com o reitor e fiz-lhe as perguntas que tinha a fazer. E as respostas que ele me deu são as respostas que são relativamente esperadas da parte dele, que há insuficiência de fundos e que nós temos que nos consternar e que será assim, é uma adaptação aos tempos e por aí fora. Ele não nos dará grandes respostas. Não esperava no dia 9 de novembro que nos dessem uma resposta, apesar da nossa lista ter estado lá gente. O que nós achamos sobre a ação social escolar é que há muita coisa por resolver. Foi a Associação Académica que deixou passar em claro, por exemplo, a subida do preço da cantina de 2,15 para 2,45. O secretário de Estado, à altura, ia resolver o problema, ia passar o preço no para o que era. A Associação Académica tomou a palavra por jura e nós estamos com a senha da cantina a 2,45. Os transportes, o passe social ficou como ficou e nós não temos acesso a ele. É preciso ter ação efetiva. Não é preciso dizer que estamos contra, não é preciso marcar uma posição. É preciso mesmo que as coisas mudem. O que nós achamos, e sendo um bocado repetitivo, mas é isto mesmo que nós achamos, é que isto só é possível com a congregação de todos os estudantes e não com uma direção isolada da comunidade estudantil. É preciso reunir com eles, reunir com as associações, encontrar o melhor caminho, e cada estudante há de encontrar o seu caminho. Ainda agora o reitor nos aconselhou a mandar uma carta com os problemas específicos do curso de História, do qual frequento, da reestruturação. Há de ser feito e há de se encontrar maneiras de resistência caso não sofra mudanças efetivas. É preciso, efetivamente, criar bases de resistência, é preciso criar bases de luta para que as coisas mudem. Obrigado, Nuno. Passo para a lista C. O Nuno falou aqui de questões de ação social direta, também a ação social indireta em alguns casos. Filipe, também partilhas de algumas das opiniões, que ideias é que tens sobre esta matéria? Eu partilho. Eu acho que é mais importante também, para além de concordar com algumas das opiniões que foram ditas agora, dizer o que nós temos, as nossas medidas para o Departamento Social, em concreto da Vista C. É baixar o preço de transportes da AUM, entre Braga e Guimarães, porque eu posso-vos dar já o exemplo, antes de começarmos. Na última RGA, na RGA anterior, o atual Presidente da Associação Académica disse que, justificou a compra do autocarro, do autocarro atual da Associação, com a baixa dos consumos de combustível. Muito bem, acho isso muito bem. Só que quando foi confrontado com a pergunta porque é que já que vamos poupar dinheiro na gasolina, já que vamos poupar dinheiro, já que vamos ter menos custos, porque é que isso não se pode refletir nos estudantes? Porque é que vou ter que continuar a pagar 1,40€ pela viagem em vez de baixar o preço? Uma das coisas também outra coisa que foi dita pelo atual Presidente também era que a viagem fica mais barata, fica mais em conta se for através da associação. Isso é mentira. É mentira. Ir e vir para a associação custa 2,80€, 1,40€ para lá, 1,40€ para cá. Se formos para a concorrência, é 2,5€. Isso é um dos motivos pelo qual os alunos não usam o serviço.
Outro motivo é também as pessoas terem que se deslocar aos GAAs para comprar os bilhetes. E se nós temos um cartão de estudante, porque é que não podemos facilitar a vida ao estudante e utilizar um sistema equivalente ao da TUV e carregar as viagens? Por exemplo, posso carregar 10 viagens e posso no próprio GAA e deslocar-me no próprio autocarro aí, em vez de estar a mostrar senhas, passo o cartão, entro, a vida do estudante é muito mais facilitada. Outro é, já que nós temos um bom autocarro que custou muito dinheiro à Associação Académica, porque é que nós também lhe podemos instalar um serviço de internet gratuita, como é o caso as pessoas quando fazem grandes viagens. Pronto. Se nós estamos a arranjar medidas para facilitar a vida aos estudantes, sim. Posso continuar? Pronto. Continuar. Ampliar também, dentro do Departamento Social, ampliar o leque de rastreios, recorrendo a próprios alunos da Associação Académica. Se nós temos muitos cursos na área da saúde selecionados aqui nesta universidade, porque é que não podemos pedir aos alunos da OCB, alunos de enfermagem, alunos de medicina, para perderem algum do seu tempo e aplicá-lo nos rastreios de doenças aos alunos? Pronto, promover campanhas de solidariedade ao longo do ano. Por exemplo, porque é que nós... O dinheiro na parte social é importante para alcançarmos algum objetivo. Pronto. Em vez de eu promover um evento social e pedir dinheiro de inscrição às pessoas, dou-vos o caso, por exemplo, de uma corrida. Podemos organizar uma corrida, só que em vez de vos pedir dinheiro para vocês se inscreverem, porque é que não vos peço um género alimentar que depois será distribuído no Banco Alimentar, que é uma das medidas também que nós nos propomos a realizar. E também, como já falei, o Fundo de Emergência Social. Mas vamos aproveitar aqui que fui interrompido por um momento da lista A, também ligado à parte da temática social. Se a lista A se diz que é temática prioritária, eu acho muito bem e concordo com isso. Pronto, então, porque é que vou-vos dar aqui um exemplo de uma situação concreta que se passou na Batada, em que havia um curso de medicina a recolher latas para a angariação de dinheiro para a cadeira de rodas para uma pessoa com deficiência motora, para um jovem com deficiência motora. Eles estavam a fazer isso e foram confrontados pela Associação Académica e disseram: não, vocês não podem recolher as latas vão ser recolhidas sim, mas é para a associação para reverter os fundos para a Associação Académica. Então, espera aí, se nós vamos... Eu não estou a perceber a piada. Se vocês dizem uma vista defensora do Departamento Social, eu gostava de saber porque é que quando existia uma medida concreta de apoio social, através de uma atividade da Associação Académica, porque é que vocês preferiram realmente aproveitar esses fundos para a Associação Académica e não deixaram que uma comissão de praxe pudesse usar essas mesmas latas, esse recurso, para apoiar uma pessoa? Eu não percebo. É que vocês dizem, eu acho muito bonito dizerem que realmente existem os problemas, mas é preciso encontrar a maneira de os resolver. Não é só dizer que eles existem, é arranjar soluções. E se vocês não fazem, ao menos deixem que outras pessoas se organizem e façam. Não ponham muros à frente dessas medidas. Filipe, obrigado. Filipe, obrigado e esta interação com o público pode ser importante, mas pedia para os 4 candidatos centrarem-se no debate e entre eles será certamente mais proveitoso e irão depois certamente também passar essas mensagens para os restantes elementos e apoiantes da lista. Agora então ao candidato da lista B, Carlos Silva. Não sei se concordas com aquilo que disseram os teus colegas anteriormente. Bom, que nós... Fales um bocadinho mais alto. O que nós podemos e continuamos a poder verificar é que há uma enorme conivência por parte das sucessivas direções da AOM com os pareceres e os ditames do reitor desta academia, que por conseguinte é também ele conivente e representante dos interesses do governo português. De modo que encontramos aqui um ciclo demasiadamente vicioso para não o podermos criticar. Ora, creio que foi o candidato da lista D que propôs criação de mecanismos por parte, no seu ver, da Associação Académica para, nos casos de carência, neste caso alimentar ou de alimentos, a Associação Académica poder
poder prestar esse serviço, poder prestar esse auxílio. Bom, mas a verdade é que... Pronto, foi o colega então da lista C. Mas a verdade é que essa tarefa não é uma tarefa da associação académica. Essa tarefa é, acima de tudo, uma tarefa do Estado português, que deve criar mecanismos legais que apoiem os estudantes. Através do financiamento das universidades, através da criação de bolsas, através do financiamento, ou melhor, do aumento do valor das bolsas, que são cada vez menos abrangentes e chegam cada vez mais tarde aos alunos. E quem é bolseiro sabe do que falo, quem é bolseiro sente. E as suas famílias, que já à partida estão asfixiadas pelos cortes nos salários, pelo desemprego muitas vezes, pelo corte nos subsídios, não os conseguem apoiar. Bom, e nesta conjuntura verificamos como consequência quase inevitável falta ou a impossibilidade das famílias apoiarem os estudantes, sendo que o próprio Estado se está a desresponsabilizar da sua tarefa educativa, tendência já existente ou tendencialmente verificável desde 2005, lanço-vos aqui a pergunta e a questão, onde parará o ensino superior público português? E, por conseguinte, quero ver daqui a 3 ou 4 anos, se não conseguirmos proceder a certas e determinadas ações de sensibilização e de mobilização, onde parará o Estado das bolsas e do financiamento às universidades portuguesas. Concretamente, na questão da ação social. Bom, nós temos propostas bastante concretas. Falamos há pouco dos transportes, pelo menos desde 2008, que a lista A promete um passe que permita aos alunos fazerem o percurso entre os dois campos, nomeadamente o campo de Gualtar e o de Azorém. A verdade é que, até agora, nada foi feito. Ano após ano tem sido, creio eu, de um modo geral, esta proposta apresentada, mas a verdade é que a AUM, a atual direção da AUM, nada fez em concreto para pôr em prática esta ideia, que tem sido, creio eu, reiterada ano após ano. E, como disse, nada foi feito. Carlos, pedi-te só para concluir então esta tua intervenção, se ainda tiveres mais algo a acrescentar. Sim, a questão das bolsas, falei também dela há bocado, creio que foi aqui o candidato da lista A que referiu de um modo bastante detalhado algumas alterações que teriam de ser feitas com o propósito de, no seu entender, melhorar o acesso e melhorar o procedimento de atribuição das bolsas. Mas a verdade é que, no nosso entender, qualquer modelo que seja aplicado pode ele muito bem, e neste momento o que acontece é que não consegue abranger todos os alunos carenciados, não consegue de um modo eficaz resolver os problemas que ano após ano se têm verificado e intensificado, que é uma questão pertinente. No nosso entender, qualquer modelo que venha a ser utilizado para a atribuição das bolsas deve ser empregue o mais rapidamente possível para atenuar os problemas dos estudantes no que concerne aos estudos e deve ser capaz de abranger todos os alunos com carências. Muito bem, Carlos Silva, obrigado. Irei passar agora a palavra para o candidato da lista A. Nas suas linhas gerais, a ação social percebeu-se que assume, e também pelas entrevistas dadas até ao momento, que assume também uma preponderância, assumindo outros candidatos, por isso pedia para resumires então aqui algumas ações que estão preparadas e qual é a ideia da lista A. Relativamente às ideias da lista A e também àquilo que foi dito aqui pelos restantes candidatos. Em primeiro lugar, para propor soluções é preciso conhecer os problemas e é preciso conhecer os regulamentos de atribuição de bolsa, o que eu não sei se todos os candidatos presentes nesta mesa já tiveram a oportunidade de ler detalhadamente para propor soluções execuíveis. Dizer que nada foi feito é uma tremenda injustiça para o movimento associativo nacional
que conseguiu, graças à sua pressão, revogar as bolsas de estudo do Decreto-Lei 70/2010 e conseguiu também que houvesse uma alteração do regulamento de atribuição de bolsas no passado mês de junho e, portanto, revogar o despacho 12.780/2011. Portanto, foram 2 regulamentos de atribuição de bolsas e normas muito injustas que a Associação Académica conseguiu ajudar a revogar e que conseguiu introduzir algumas melhorias, nomeadamente nos prazos de candidatura, entre outros. Depois, referir também a questão do Fundo Social. Eu não sei, eu trouxe aqui um relatório de atividades e contas da Associação Académica e na página 136 está aqui já o fundo da Associação Académica, o Fundo Social. O Fundo Social que a Associação Académica já tem e quer reforçar. Para não falar também do fundo que acabará por ser um compromisso do Sr. Reitor no valor de 120 mil euros e onde a Associação Académica também fará a sua pressão para que o mesmo possa vir a público, possa ser posto em prática o mais rapidamente possível. Relativamente aqui a questões da ação social indireta, nomeadamente no que diz respeito à alimentação, como digo, entendo que existe um desconhecimento total por parte das outras listas. Por caso não saibam, e eu informo, a UEM neste momento comparticipa os packs de senhas a preço mais reduzido nas cantinas, o que permite a um estudante comprar 10 senhas a 23,5 € e, portanto, ter aqui uma redução de 10 cêntimos por senha. Até agosto de 2011 foram vendidas 84.932 senhas a preço mais reduzido. Até agosto de 2012 foram vendidas 187.138 senhas. Fica aqui o compromisso que queremos reforçar ainda mais esta comparticipação, porque de facto vemos que de ano após ano há um aumento do número de alunos que vai recorrendo a este mecanismo que a Associação Académica ajudou a criar. Depois, relativamente a transportes, eu vi no programa, digamos assim, da lista C, estudar a viabilidade de colocar internet nos transportes entre Braga e Guimarães. Pois estudar a viabilidade é sempre um conceito interessante de colocar num programa eleitoral. Vamos estudar a viabilidade. Estudamos e cumprimos. Não, porque não era viável. Mas nós estudamos a viabilidade. Nós cumprimos. Nós cumprimos. Porque é óbvio que não é viável. Porque é óbvio, agora estou eu a falar, por isso eu gostaria de terminar a minha intervenção porque eu não interrompi ninguém. Vamos tentar só deixar terminar a intervenção e responderás logo de seguida, então. E, portanto, é óbvio que um sistema de internet para viagens de 30 minutos, que às vezes são inferiores a 30 minutos porque os alunos acabam por entrar em pontos intermédios, não é viável, seria um custo mais avultado ainda para o serviço de transportes, quando a prioridade, claramente que é, e tem-se vindo a trabalhar nisso, procurar encontrar formas de baixar o preço do serviço, e certamente que esta lista apresentou essas propostas e essas ideias no dia 20 de novembro e só depois é que vieram replicar as ideias já apresentadas em entrevistas e não só de criação de PECs através do cartão de sócio que permitissem ajudar a fidelizar o número de utentes deste serviço. Rastreios frequentemente realizados em parceria com os núcleos, com o NEMUM, com a Associação de Estudantes de Enfermagem, com as parafarmácias, com parceiros, tal como vai ocorrer nos dias 3 e 4, a realização de rastreios visuais. Eu não sei se os restantes candidatos andam muito atentos à realidade aqui da Associação Académica da Universidade de Minho. Campanhas de solidariedade, só mesmo para terminar, campanhas de solidariedade. O que são as dádivas de sangue, onde a Associação Académica é recordista ao nível das instituições de ensino superior há mais de 10 anos? O que é a tampa amiga para a qual são recolhidas as tais latas e as tais tampas, onde a Associação Académica já ofereceu material à Junta de Freguesia de São Vítor e à Escola Secundária André Soares nos últimos 2 anos? O que são as recolhas de alimentos, de roupa, de brinquedos, que a UEM, em parceria com o Chazum, com as comissões de praxe, com os núcleos, tem vindo a promover? O que é o dia da beneficência, onde levamos crianças do EPSS ao recinto do enterro para ter um dia diferente e mais feliz? O que é a iniciativa Pintar o Mundo Melhor, onde pedimos aos artistas que passam pelo enterro da gata para pintar um quadro e ao longo dos últimos 3 anos já oferecemos 20 mil euros a instituições particulares de solidariedade social? Obrigado. Ficava-me por aqui. Obrigado.
Agora o Filipe... A parte do relatório de contas concordo plenamente. Eu tenho a certeza absoluta que o dinheiro não falta. Uma associação académica com 4 milhões e meio de euros de orçamento, quase 5 milhões de euros, o dinheiro não falta, o dinheiro existe. Agora é preciso saber se ele está a ser bem aplicado. É preciso saber se esse dinheiro realmente está a ser usado com medidas concretas, em medidas que realmente chegam aos estudantes. Porque há uma diferença entre o que aparece no relatório de contas e o plano de atividades com o que realmente é feito. Porque se fores a ver, uma das duas medidas é criar o serviço de SMS. Essa medida também já existia o ano passado, também já estava numa atividade, isso não foi revisado. Então, exatamente, mas já estás a usar isso como propaganda. Espera, se achas que isso... Se tu achas... Pronto, então se tu achas que isso, se tu achas que não, já não vai... Agradecemos que façam silêncio, se faz favor. Se depois isso como uma medida... Se isso já foi apresentado como um projeto, isso já foi apresentado como uma atividade a revisar e já estás a pôr como medida da ação da vista A, eu acho que isso não é muito correto. Acho que temos que ver, há uma diferença entre a A, o que a A fez até agora e o que a A se propõe a fazer. Realmente, se vocês já tinham essa ideia o ano passado, pronto. Filipe, pedia-te para concentrares nos 3 colegas que tens na mesa. Continuando para a parte das medidas. Nós, as medidas, eu acho que... Sim, não dá. Agradecia algum silêncio do lado do público, por favor, para o colega terminar a sua intervenção. Porque, olha, posso só explicar, a parte de estudar a viabilidade é preciso deliberar sobre as coisas. Nós sabemos que é preciso que podemos fazer isso, que há meios de fazer isso. Se falamos com a Zona, se falamos com a Mel, vamos conseguir fazer isso. É só mesmo... Há uma diferença entre estudar a viabilidade e fazer. Em propor-nos aqui medidas que nós sabemos que são certas, vamos fazer isto. Não é só campanha, não é só propaganda. Nós, a vista C ganhando, vai fazer isto. Exato. Sim. Eu não digo que há coisas que não estão. Eu não digo. Tu não me viste a dizer que estava tudo mal feito. Tu estás-me a ver a dizer que há coisas que estão mal feitas e precisam de ser melhoradas. É essa a diferença. Se há coisas que podem ser melhoradas, porque é que não podemos Filipe, fazer? agradecia então que terminasse. Pronto. Vamos também alargar. Passamos agora para o ponto seguinte, que é o fórum que decorreu há momentos entre o reitor e os alunos da universidade. Sei que o Nuno, como disse aqui, participou nesse fórum. Pergunto se os restantes elementos participaram neste fórum promovido pelo reitor. Ou se têm conhecimento das medidas que lá... Isso, exatamente. Se sabem o que lá foi dito e qual é a vossa opinião sobre aquilo que foi transmitido pelo reitor esta tarde. Podes começar. Bem, primeiro, e também um bocado em defesa, e também de não estar aqui a atacar quem não foi, porque não foi, dizer que o reitor, propositadamente, e como é hábito, deu conta disto ontem, no mail meio escondido, que eu soube isto por um professor um bocado mal amanhado, e o professor quase que disse que é melhor que vocês fossem, e foi, porque fomos 5, e quase que dobrámos as pessoas que estavam na sala, não é? Isto é propositado, é uma questão que nós temos em conta relativamente à atividade do reitor. O reitor não foi lá apresentar nada, foi responder a perguntas, às quais teriam que ser colocadas pelos estudantes. Eu vou pôr as minhas e vou falar aqui, isto tem muito a ver com tudo o que aqui tem sido discutido, vou tentar sintetizar o máximo possível. Para já, e quanto aos transportes, porque é realmente uma coisa muito importante, eu coloquei realmente a questão de não haver transportes relativamente à Santa Tecla das 8 à meia-noite. O que nos foi dito foi que na reunião com o STUB foi dito que 10 estudantes usavam regularmente naquele período os transportes entre as 8 e a meia-noite. Não é muito difícil de adivinhar que muitos vão a pé ou de carro, os que têm. Ir a pé daqui a Santa Tecla tem a viabilidade que tem. É muito mau. Aliás, acho que é verificável de dia a diminuição brusca de pessoas nos transportes para Santa Tecla, porque é realmente difícil, é realmente difícil não, é realmente mau nestes tempos ter que dar o dinheiro para o passe, a malta opta por não dar e por ir a pé. A questão é, o que nos foi dito é que é entregue dinheiro à Associação Académica relativamente aos transportes e que a Associação Académica usa em exclusividade para a ligação intercampos. Nós temos uma posição sobre isto, independentemente de como a Associação Académica usa
ou não usa, achamos que a Associação Académica não tem a responsabilidade de garantir os transportes. E é engraçado que o reitor fala aqui numa palavra muito engraçada, que é a autonomia dos estudantes. São os estudantes que têm de decidir os transportes que têm. Isto não é uma questão de autonomia, é uma questão de responsabilidade. Ele desresponsabilizou-se de planear os transportes. Pegou no dinheiro, deu à Associação Académica, agora a Associação Académica que trata as suas contas. E isto não faz sentido nenhum. Dos transportes, qual é a tua opinião? Achas que o serviço está a ser prestado de uma forma positiva? A questão, e mais uma vez o digo, a questão é, os transportes existem e a viabilidade, que é a palavra que tem sido aqui usada, acredito que seja muito complicado haver transportes mais ou menos baratos. Agora, a Associação Académica tem uma responsabilidade muito fácil, que é bater o pé. Não temos a responsabilidade de assegurar transportes. E eu dou um caso específico e rápido. Os estudantes de História que querem ser professores de ensino básico têm que ter 30 créditos de Geografia, que é em Guimarães. Uma vez por semana têm que se dirigir por conta própria a Guimarães para ter uma aula que está no seu plano. Têm que pagar 2,80€ por semana, que é quase um passe ao fim do mês. Ou seja, além do passe, é outro passe para se dirigirem. A associação não. A universidade é que tem a responsabilidade de garantir esta ligação. Claramente. E no restante caso, teria a responsabilidade de arranjar preços mais viáveis para os estudantes. Nuno, obrigado. Era só um último ponto, e peço desculpa, é muito rápido. Muito rápido para nós que é tempo. A questão do desconhecimento das causas. O desconhecimento que eu tenho é relativamente realmente aos regulamentos. Agora, a bolsa não vem para mim, não é? A bolsa não vem para quem perdeu a bolsa. Agora, quando eu vou comprar a senha de cantina, são 2,45€. Acho que isto não é o desconhecimento de ninguém. Aquilo custa 2,45€, 2,35€ em packs de 10. E diga-se de passagem que 2,35€ vezes 10 é uma coisa complicada hoje em dia. Eu falo por mim, falo por muita gente que não o consegue dar. Mesmo dando e sendo positivo... Mesmo dando, eu pedia que vocês, se quiserem entrar em discussões, à vontade. A questão é, ajuda, há de ajudar, mas nós não precisamos de ajuda, não precisamos de assistência, não precisamos de caridade. Precisamos, sim, de medidas efetivas que nos proporcionem o estudo. Como era o caso da promessa do Secretário de Estado, que a Associação Académica acatou com total aceitação e disse que ia ser assim. E ainda estamos com uma senha de 2,45€. Obrigado. Passava então agora ao candidato da lista B. Da lista B, perdão, vamos inverter aqui a ordem. Carlos, sobre esta questão do Fórum Minho e também em relação aos transportes, já que os três candidatos já falaram um pouco sobre esta matéria, pedia também para dares aqui a opinião em relação a este tema, para percebermos qual é a opinião da lista B neste debate. Como disse, parece haver uma conivência gigantesca e demasiado flagrante entre a atual direção da Associação Académica e o reitor. Foi feita a referência que o mail para esse fórum foi enviado um dia antes do dito evento. Isso revela um problema gravíssimo nesta academia. Primeiro, a falta de informação e a falta de vontade por parte da Associação Académica em fazer as coisas limpas, em informar os estudantes, porque parece que têm medo. Os estudantes conheçam as causas e conheçam os problemas que são os seus, que conheçam a atuação muitas vezes promíscua da Associação Académica. O reitor... o reitor tem tomado algumas decisões que, no nosso entender, têm sido prejudiciais para o bom crescimento desta academia, e a Associação Académica compadece com essas decisões. E, a título exemplificativo, algo que foi deixado no ar, mas que ainda permanece uma medida com alto risco de ser tomada, que é a passagem da Universidade do Minho à Fundação Pública de Direito Privado, o que, no nosso entender, e trará consequências graves para o ensino superior público português, e neste caso concreto para esta academia. Ora,
Isto vem na senda da desresponsabilização do governo português no ensino superior público. Uma associação académica, uma associação académica, enquanto organismo que representa os estudantes, deve ser capaz de se posicionar frente e contra estas medidas que em nada ajudam a nossa academia, que em nada garantem o bom funcionamento da nossa academia. E a verdade é que a atual direção da Associação Académica da Universidade do Minho nada tem feito para fazer frente a todas estas medidas que são implementadas e que são tomadas no Concílio dos Deuses pelo reitor, em conivência com o governo português, e salvam-se, ou melhor, abstém-se do poder de mobilizar, que o tem, como podemos ver e como temos à nossa vista, os estudantes, para poderem, em conformidade com os ditames do reitor, de tomar as decisões que bem entendem, porque assim lhes favorece, porque esse é o seu interesse. A atual direção da Associação Académica criou um pequeno grupo burocrático que rege ao organismo, que no fundo não deve ser mais do que um órgão de representação dos alunos. Neste momento não é, e por este motivo então, a lista B quer combater esta atitude falsa e, no nosso ver, pecaminosa. Passo agora ao candidato da lista C, Filipe. Eu não tive a oportunidade de ir ao Fórum do Reitor, mas aproveito também para dizer qual é que é a nossa posição relativamente à relação com a reitoria. Achamos que a Associação Académica realmente deve representar os estudantes e deve de tomar a voz do estudante e não deve de realmente... Vou passar a explicar. Caso seja preciso, vamos bater o pé. Caso seja preciso... a associação fazer vincar a posição do estudante à reitoria, nós não temos medo do que possa advir daí. Se essas opiniões não forem ouvidas, pronto, estamos preparados para manifestações, estamos preparados para realmente arranjar maneira de sermos ouvidos, de levar as preocupações dos estudantes realmente à reitoria, ao Ministério. Eu acho que há uma diferença entre o que a associação quando é questionada sobre o que é que está a fazer em relação a este problema, a Associação Académica diz-nos isto. Bem, nós já emitimos um comunicado, já tomamos um parecer sobre isso, já fizemos chegar aos órgãos a nossa opinião. Mas se realmente esses órgãos não fizerem nada para resolver o problema do estudante, aí já não é a nossa preocupação. Eu acho que se se vê realmente como uma lista que representa os estudantes, eu tenho aqui algumas perguntas pertinentes dirigidas para eles. Da reitoria, sim, da parte da reitoria... Entre a representação dos estudantes e a relação com a reitoria. Pronto, porque é que a associação, se realmente se diz que representa os estudantes e é a voz dos estudantes, porque é que quando houve a perseguição, os alunos foram realmente perseguidos pela reitoria o ano passado, quando estavam a praxar, porque é que quando houve essa perseguição, a associação não tomou uma posição e não disse, e não fez ver aos órgãos de direito o que se passava? É verdade, isto é verdade. Posso acabar? Posso falar? Deixa-me acabar de falar. Pedimos, por favor, alguma moderação. Mas espera. Posso falar? Agradecia, Filipe, agradecia que se entrasses no debate entre os três candidatos. Eu acho que este assunto não... Isto é a posição da associação... Não, é assim, tenham respeito pelo vosso colega, por favor. Pronto. Pedia para Vamos ter respeito, por favor. Está o vosso colega aqui em cima a falar. Agradecemos. Caros colegas, Peço desculpa, os estudantes, assim. quer queiram, quer não, os estudantes foram realmente perseguidos. Pronto. agradecemos o silêncio desse lado. Filipe, desculpa só um minuto. Agradecia o silêncio deste lado e pedi ao colega para centrar o debate com os outros três candidatos, porque aí certamente que iremos ter uma troca melhor de ideias. E lá fora existem outros canais e outros fóruns de discussão, onde vocês podem também apresentar as vossas ideias, independentemente do projeto que apoiam. Filipe, não te importas? Então, porque posso continuar? Também, os alunos foram perseguidos, quer vocês queiram, quer não. Isso é verdade. Ponto. Pronto. A associação, porque é que, noutro tema também, porque é que no tema da segurança, a reitoria teve uma posição de abafar o que nós sentíamos em relação à segurança no campus. Porque é que a associação académica, quando houve a recolha de assinaturas o ano passado, porque é que a associação académica não se dispôs a ajudar? Porque é que a associação académica, as assinaturas foram recolhidas aqui desta universidade... Entrar o debate dos seus colegas. Mas também posso dar exemplo de que há 4 anos isso não aconteceu. Filipe,
Com todo o respeito pelos colegas que estão a Sim, intervir daquele lado, pedia para de ignorares alguns comentários e continuares com a tua intervenção. O que me dá a entender é que realmente a Associação Académica não quer ir contra a reitoria, não quer ir contra medidas da reitoria. A reitoria não... silêncio desse lado, por favor. A reitoria não gosta que se fale mal, não gosta que se exponham os problemas da universidade, como é o caso da segurança, como é o caso... Pronto, mas a Associação Académica vai de encontro à reitoria. A Associação Académica não se põe contra a reitoria. É o que nós sentimos, é que quando há assuntos incómodos, a Associação Académica não se manifesta, não faz chegar a voz do estudante porque não lhes interessa. Pronto. Muito bem, Filipe, posso... Só em relação às manifestações também... Para terminar, e uma vez que também tiveste algumas interrupções daquele lado, pedia-te só para sintetizares muito rapidamente essa última ideia. Eu acredito que a falta de apoiar as manifestações também advém daí, também advém da posição da reitoria em relação a isso e advém da posição dos partidos políticos. Eu vejo muitos interesses colocados acima dos estudantes, vejo interesses de partidos políticos, vejo interesses da reitoria, vemos interesses de estabelecimentos noturnos e isso tem que acabar. A Associação Académica é para representar os estudantes. A Associação Académica não tem que haver segundos interesses. Eu não tenho que ir para a Associação Académica para usar a Associação Académica como rampa de lançamento. Eu acho que é isso que está a acontecer. Muito bem, iria passar a palavra ao candidato a lista A, mas relembro uma vez mais que o debate é entre os 4 candidatos e agradecer que os mesmos tentassem ignorar, de certa forma, alguns comentários que vêm, porque certamente darão mais horas longas de conversa e de discussão, por isso vamos centrar o debate aqui nesta mesa de cima, por favor. É bom que as pessoas que acusam, as pessoas que estão na direção da Associação Académica de a usarem como rampa de lançamento, apenas tenham aparecido agora, na altura das eleições, na RGA da eleição, da Comissão Eleitoral e da definição do calendário eleitoral, e que até lá, nas outras RGAs, nas outras atividades, nunca ninguém tenha dado por elas. Acho interessante. Relativamente às questões que foram colocadas, nomeadamente relativamente à questão da segurança, a Associação Académica em 2010, numa das alturas mais críticas da segurança no campus, realizou várias iniciativas, como o Campus em Segurança. O tema do enterro da gata, sempre com um caráter muito político, foi exatamente a gata de assalto. Tem havido uma pressão no sentido de reforçar o patrulhamento junto à zona envolvente, portanto, eu não sei, penso mesmo que as pessoas têm andado um pouco desligadas daquilo que a Associação Académica tem vindo a fazer. Relativamente ao fórum e aos temas que lá foram discutidos, eu não tive a oportunidade de estar, mas tive a oportunidade de ver qual é que era a ordem de trabalhos, digamos assim, e que tinha lá 2 temas que eu acho muito importantes, que é a questão das propinas, em que a Associação Académica sempre confrontou a posição da reitoria relativamente a esse assunto, com ações reivindicativas, como no dia 19 de junho, com o sucessivo adiamento desta votação, quer no Senado Académico, quer no Conselho Geral, onde estão 4 representantes dos estudantes. E pronto, relativamente a este ponto, eu acho que a posição da Associação Académica sempre foi contra qualquer aumento de propinas que ponha em causa os princípios da igualdade de oportunidades e do esforço progressivo pela gratuitidade de todos os graus de ensino. Relativamente ao financiamento das universidades, claramente que nós também olhamos com alguma tristeza para a aparente resignação dos reitores relativamente a este corte médio de 4%. É verdade que é uma melhoria relativamente ao corte inicial previsto de 9,4%, mas de facto eu acho que é uma posição que devia ser reforçada no âmbito de alguns relatórios, nomeadamente Education at a Glance, em 2012. Portugal é o país da OCDE em que mais compensa ter um grau académico, um grau superior, e eu penso que as universidades e o Estado português têm que olhar para as externalidades positivas que esta realidade pode ter, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da receita fiscal, etc, etc. Depois também, uma das reivindicações da Associação Académica que tem sido a tentar, junto à reitoria, a uniformização entre propinas do primeiro ciclo e do segundo ciclo, nomeadamente por sabermos a importância que a frequência no segundo ciclo adquire cada vez mais na inserção do mercado de trabalho. E relativamente a este assunto, que é um assunto onde a universidade tem crescido muito na sua oferta de pós-graduação, eu nas linhas orientadoras das restantes listas, relativamente à pós-graduação, vejo 0. Relativamente a emprego, vejo 0.
Relativamente a empreendedorismo, vejo 0 ou vejo aquilo que já tem sido feito. Relativamente à formação, vejo 0. Relativamente à pedagogia, vejo 0. E relativamente ao que a Associação Académica tem feito por isso, eu vejo muita coisa. Nomeadamente ao nível do emprego, que há pouco não tive a oportunidade e do empreendedorismo, que há pouco não tive a oportunidade de falar sobre essa, que eu entendo que deve ser uma bandeira da Associação Académica e que tem sido. O Lift-Off, Gabinete do Empreendedor, inaugurado a 9 de novembro de 2010, teve, no primeiro ano de existência, mais de 80 atividades, mais de 1.500 participantes e apoiou 10 planos de negócio. Neste segundo ano, o Connecting the Dots teve mais de 2.000 participantes. O Lift-Off Working Ideas teve 30 participantes selecionados e 5 ideias de negócios. O Start Point, no dia 16 e no dia 17 de novembro, em 2 dias, teve 7.000 participantes. Outras atividades, como o Dia do Empreendedor e workshops que outras listas se propõem a fazer, tiveram 400 participantes. O Gabinete de Inserção Profissional da Associação Académica teve, este ano, cerca de 50 atendimentos individuais por mês. Captação e divulgação de 20 ofertas de emprego por mês. Encaminhamento para ofertas de emprego, 120 por mês. Colocações de estágio em ofertas de emprego, 25. Encaminhamento para projetos de mobilidade, 50, que é outra coisa que eu nas outras listas vejo 0. Integração em ofertas de qualificação, 160. E também para lançares Pois, eu tenho mesmo que sintetizar, porque isto é muita coisa que a Associação Académica tem feito ao longo dos últimos anos. Eu tenho mesmo que sintetizar. E eu tenho o maior orgulho em pertencer a uma associação académica que, para lá de todo o papel de organização e defesa dos estudantes, ainda consegue prestar serviços à comunidade, ter serviços como o Gabinete de Inserção Profissional, como o Serviço de Transportes entre Braga e Guimarães, como o Lift-Off Gabinete do Empreendedor, como outros serviços que a associação académica tem. Muito obrigado, então.